Abramos, irmãos, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37 até o versículo de número 31. Na manhã de hoje nós vamos, na prática, assim como sempre fazemos, aprendendo a adorar ao Senhor conforme a sua palavra, acostumando também os nossos filhos a respeito dos elementos corretos, os elementos de culto, aqueles que são prescritos na palavra de Deus, sendo aplicados, sendo praticados, a leitura da palavra, o cântico, a oração, a pregação. Nós teremos também um dos sacramentos sendo administrados nesta manhã, o batismo. De maneira especial, será aplicado a um dos filhos da aliança. Logo, nós acompanharemos, presenciaremos, participaremos, cultuando ao Senhor como povo de Deus, povo pactual nesta manhã, de um batismo infantil. O termo filho da aliança, infelizmente, tem sido esquecido entre os presbiterianos, mas é fortemente ligado à base da nossa doutrina ou teologia, que é a teologia do pacto, a teologia pactual. Deus sempre se relacionou com o seu povo por meio de alianças. E nós vemos isso desde o princípio, na criação, quando Deus fez o nosso primeiro pai, ou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e ele entrou em aliança com eles, estabelecendo um pacto no Éden. E o que nós encontramos aqui em Atos capítulo 2, a partir do verso 37, deve nos chamar a atenção. O tema da mensagem nesta manhã é sugestivo, porque batizamos crianças. Não porque eu já não tenha falado sobre esse assunto, ou tratado sobre esse assunto com os irmãos, mas porque se faz necessário, no momento especial, nós mais uma vez meditarmos sobre o tema, falarmos sobre o assunto e aproveitarmos também para esclarecer, para ensinar aqueles que estão começando a frequentar a igreja, congregando conosco. Também um momento de reflexão, de chamada à reflexão daqueles que congregam conosco, mas não batizaram ainda os seus filhos e não estão obedecendo àquilo que Deus nos ensina na palavra de Deus, ou em sua palavra. Percebam, nós precisamos observar bem e entender que se a base da teologia bíblica do povo de Deus se baseia em pactos, nós precisamos deixar de uma vez por todas de sermos biblistas ou biblicistas. Não está na Bíblia, então não há um mandamento expresso na Bíblia, então eu não aceito. Se nós formos fazer isso, e eu já usei esse argumento, é um dos argumentos muito utilizados para responder esta questão, nós vamos olhar para o Novo Testamento e não vamos ter um mandamento explícito, claro, dizendo que as mulheres devem tomar a Santa Ceia. E aí? Nós vamos dizer agora que as mulheres não podem tomar a ceia, sendo membros do corpo de Cristo? Então, o biblicismo sempre é perigoso. Você e eu precisamos estudar a Bíblia e entender esse contexto pactual, de aliança, de promessa. E quando nós nos deparamos com o sermão de Pedro no Pentecostes, nos chama a atenção isto daqui, ou nos chama a atenção este assunto. Uma das grandes controvérsias ou dos grandes embates quando o tema doutrinário diz respeito a batismo, em específico batismo de crianças, é o silêncio do Novo Testamento a respeito do assunto. Por que o Novo Testamento se silenciou? Porque o Novo Testamento não traz nenhum mandamento expresso para que batizemos os nossos filhos, assim como o Antigo Testamento expressamente disse que o povo de Deus no passado deveria circuncidar os machos, os meninos. Notem que o Novo Testamento ele é destituído de qualquer linguagem sugerindo que as regras para a membresia na igreja mudaram daquilo que prevaleceu por 2000 anos. Pelo contrário, porque a era do novo pacto era uma era de maior graça,
a aplicação do sinal do pacto não é mais limitada apenas aos machos, mas agora abrange todos os filhos dos crentes. Não mais o sangue, porque o sangue agora foi derramado de uma vez por todas. Então, não mais circuncisão, que tinha o derramamento de sangue, que nos lembrava a nós e aos nossos filhos, pertencentes ao povo de Deus, do derramamento de sangue necessário para a purificação de pecados, e como esse sinal gracioso apontava para o perdão e salvação de Deus, agora não mais necessário. Por quê? Porque Cristo Jesus derramou o seu sangue de uma vez por todas pelo seu povo. Agora água. Então, certo, como diz Heidelberg, o catecismo, a água purifica o meu corpo, assim o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. Então nós temos Atos como um texto basilar para esta manhã, para mais uma vez tratarmos deste assunto e considerarmos as implicações de um batismo infantil. A partir do versículo 37 eu peço a atenção dos irmãos. Ouvindo eles estas coisas, este foi o resultado após o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Entendam aqui que este acréscimo implicou apenas em pessoas adultas, majoritariamente os chefes de família. Isto aqui ainda incluiria suas casas. Mas o que, mais uma vez, eu convido os irmãos a olharem para o texto, versículo 39, 38 e 39 são versículos-chave para a nossa reflexão nesta manhã. É o que o Novo Testamento nos apresenta. Ele mostra que o ingresso para a membresia da igreja, os seus termos, eles não mudaram. O sinal mudou, os termos permaneceram os mesmos, de forma que quando Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, no versículo 39 ele prossegue e afirma: pois para vós outros é a promessa, mas não só para vocês, para os seus filhos também. Então, aquilo que Deus fez no passado, quando entrou em um pacto eterno com Abraão, e o ordenou que circuncidasse todo o macho em sua casa, e que se viria como um sinal de pacto entre eles e o seu Senhor, não mudou. Deus permaneceu em aliança com o seu povo. No passado, aquele pacto era um pacto de eleição. Ele encontraria seu cumprimento perfeito e completo na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E continuou com toda a força até todos aqueles que seriam alvos da graça de Deus no futuro receberiam esta mesma promessa. Então consideremos, irmãos, hoje, pela manhã, estas verdades e relacionemos aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Por vezes nós não encontraremos mandamentos expressos no Novo Testamento, mas nem sempre onde o Novo Testamento se silencia, com isso ele quer dizer então que tal promessa ela acabou. De forma que o que aconteceu na vida e prática da igreja, vocês podem fazer aguçada pesquisa, vocês podem verificar em tudo. Não há nenhuma evidência de que cristãos deixaram seus filhos sem receberem o sinal da aliança. Isso vem acontecer no século XVI, no movimento de reforma protestante, dentre as reformas daquele período, por um movimento chamado de anabatista, ou reforma radical,
Estes não queriam nenhuma relação com qualquer coisa ligada a Roma. E então eles passaram a abolir não somente a forma de batismo prescrita, a aspersão, como a mais adequada, próxima e precisa, segundo os ritos de batismo que eram aplicados ainda no judaísmo, mas também aboliram o batismo de crianças, interpretando de maneira errada aquilo que agora estava sendo vivenciado na nova aliança. Ora, se você entende e vê na Escritura, no Novo Testamento, a necessidade de que o indivíduo creia para ser batizado, você vai entender que, obviamente, aquela palavra está sendo dada já a alguém adulto, nascido fora de tempo, mas isso não exclui aquilo que o Senhor ensinou desde os tempos antigos. Ou nas palavras de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos e não vos embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Não há incoerência nisso aí. Então, irmãos, observem mais uma vez comigo, reflitamos mais uma vez, lembremos as palavras que nós confessamos. Por exemplo, pergunta 95 do nosso breve catecismo: a quem deve ser ministrado o batismo? A resposta é: o batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível. Observem, o batismo não pode ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível. A igreja, a congregação dos crentes e seus filhos, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados. Vejam só, que consideração importantíssima. O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível. Logo, se você não batizou ainda o seu filho, qual a consideração a fazer? Ele está fora da igreja visível. Ele pode vir à igreja, ele pode cantar no coro perfeito louvor, ele pode estar com você na congregação, mas uma compreensão adequada a respeito do pacto levará à seguinte conclusão: se você impede ao seu filho receber o selo da aliança, você está dizendo claramente: tu estás fora da igreja visível. Isso é muito sério. Primeiro, porque nós não temos autorização para fazer isso. Segundo, porque é uma clara e evidente rejeição ao que o Senhor sempre requereu do seu povo e ofereceu ao seu povo como sinal de graça e bênção. Quando nós negamos aquilo que Cristo nos oferece graciosamente, o batismo, quando nós negamos aos nossos filhos tamanha graça ou manifestação da graça de Deus, nós estamos dizendo: vocês estão fora. E às vezes eu até brinco, na porta, o pai passa com a criança e eu digo: até quando ele vai continuar pagão? É uma brincadeira, mas que tem um fundo teológico. Enquanto ele não recebe o selo do pacto, ele permanece fora da igreja visível. Eu estou dizendo aqui, irmãos, claramente ou abertamente aquilo que cremos ou o que pregamos. Isto é uma base importante da nossa fé, a maneira como nós vamos criar os nossos filhos, como nós vamos ensinar-lhes o caminho da salvação. E as considerações, então, elas são importantes. O momento que nós vamos novamente presenciar aqui nos faz lembrar que o batismo infantil inflige ou deve infligir em nós o temor de Deus. Porque ele, desta forma, estabelece de forma pública e visível um relacionamento pactual conosco, mas também com os nossos filhos. Ele faz isso entrando em um relacionamento de amor, envolvendo promessas, responsabilidades, bênçãos e maldições, tudo isso iniciado por graça, por um Deus gracioso, cheio de graça. E quando nós olhamos para o ensino da Escritura, nós precisamos perceber, irmãos, que estas responsabilidades, elas não são somente individuais, mas elas são corporativas, congregacionais.
Aqui, por trás deste ensino, está o chamado Pacto de Solidariedade Familiar, em que Deus abraça não somente os pais, mas também os filhos, formando assim uma grande família de crentes. Nos faz também considerar, irmãos, o temor envolvido neste momento, no momento em onde outros pais ou novos pais apresentarão o seu filho para receber o selo da aliança, que estes filhos não nos pertencem. Porque quando Deus entrou em aliança conosco, Ele mesmo disse: eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Quando nós olhamos o Salmo, a palavra de Deus então diz: a herança do Senhor são os filhos. O batismo infantil lembra a mim e a vocês que o Senhor resolveu de fato escolher a nós como povo e se identificar não somente com os pais, mas também com os filhos. Em outras palavras, nossos filhos não são, fundamentalmente falando, nossos filhos. Eles são, por meio do batismo, filhos de Deus. Aqui não tem nada a ver com regeneração batismal, não tem nada a ver com a ligação de que, uma vez batizado, salvo para sempre. Mas o batismo revela promessas. O batismo apresenta, então, o privilégio gracioso que Deus oferece à nossa casa, de que os nossos filhos sejam criados na aliança. Participem de tudo aquilo que os filhos dos ímpios não participam, não recebem, não experimentam. É algo estranho ao moderno movimento evangélico, mas que vem se arrastando por anos. A rejeição da verdade gloriosa de que os nossos filhos, eles não pertencem a nós, mas a Deus. O batismo, portanto, é uma cerimônia de adoção, por meio do qual a criança batizada publicamente, trazida para dentro do reino de Deus, passa a fazer parte da família de Deus. O batismo simboliza o ingresso no reino. Assim como a circuncisão era feita em uma criança, em um bebê que não poderia manifestar fé, revelando de quem sempre foi a iniciativa para salvar, para entrar em um pacto, para resolver então trazer e admitir ao seu reino, tal qual o batismo. O batismo permanece simbolizando este feito glorioso de Deus. A circuncisão não era um sinal de fé, mas um sinal que a fé abraçava ou para o qual olhava. Assim também, irmãos, acontece com o batismo. O batismo representa o nosso Redentor. Vejam ainda nas páginas do Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então o batismo representa Cristo, em quem a nossa fé deve descansar. No batismo, Deus toma a iniciativa para com os nossos filhos, Ele se revela favorável por eles, Ele demonstra amor, graça, misericórdia e bondade por eles, e estes agora, pequeninos, devem ser ensinados a responderem com fé ao Senhor gracioso que os amou. Por isso que, passo a passo, cada dia,
Os pais, ao assumirem os compromissos feitos diante do Senhor e da igreja, de batizarem o seu filho, criando nos caminhos do Senhor, será uma luta constante para que seja sempre apontado para eles o caminho do Evangelho. Observem, irmãos, então, como é bonito nós olharmos para o batismo de uma criança e lembrarmos que o que acontece com o nosso filho é justamente aquilo que um dia aconteceu conosco. Nós não tínhamos mérito algum, nós tínhamos um pouco mais de razão, mas uma razão escrava do nosso próprio pecado, um coração destruído, uma alma morta em delitos e pecados, e Deus então nos dá vida. Agora nós começamos a perceber como esse amor se estende não somente a nós, mas também à nossa casa. É evidente, irmãos, quando nós olhamos nas páginas do Novo Testamento, os apóstolos trabalhando e onde eles chegam, não somente aqueles que creem, mas todos os da sua casa são batizados. Nós temos Cornélio, nós temos o carcereiro de Filipos, e muitas vezes então, vem mais uma vez os biblicistas e afirmam, mas não está dizendo lá que crianças foram batizadas. Todos os da sua casa é uma expressão fortemente pactual, irmãos. Não há como deixarmos de inferir, logicamente, aquilo que o povo de Deus jamais rejeitou. Eles não poderiam mudar aquilo que era tão comum, aceito entre os crentes, que os filhos também pertenciam à aliança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer que mesmo que somente um cônjuge seja crente, os filhos são considerados santos, ou seja, já foram separados pelo Senhor, pertencem ao Senhor. Aí a pergunta que você pode estar fazendo aí em sua mente é o seguinte: pastor, se eu de fato estou em desobediência e não apresentei o meu filho para o batismo, logo ele está fora da igreja visível, isso quer dizer que ele não foi santificado ou separado pelo Senhor? Entendam aqui tudo aquilo que envolve a palavra santificado ou ser santo, ser separado por Deus. Agora você pertence ao reino de Deus. A resposta é: seu filho não deixará de ser santo, ainda que você caminhe em desobediência. A graça precede sempre a fé, e a sua fé e a minha fé é extremamente pobre. Quando o Senhor me ensina a dizer amém no final de cada oração, e assim é encerrado o Catecismo de Heidelberg, eu aprendo que Deus sempre está disposto a atender e a responder às minhas orações, ainda que eu não tenha nem esperança e por vezes desejo de que sejam elas aceitas e respondidas por Deus. Então, Deus não está amarrado ou controlado por nossas ações, Ele é soberano e reina. Mas lembre-se de uma coisa: você caminha em desobediência. Se o seu filho, agora, segundo a palavra de Deus, diz a Escritura, é santo, separado pelo Senhor, e não recebeu o sinal e o testemunho deste operar gracioso de Deus na vida da família cristã, na vida da casa do crente, do povo de Deus. Então olhamos e percebemos como a Escritura nos diz: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O batismo, portanto, representa Cristo de forma crucial, definitiva, como um pai, quando as águas do batismo são despejadas sobre a cabeça do nosso filho, dos nossos filhos, nós somos então confrontados e desafiados com esta gloriosa, mas séria realidade de que, antes de tudo o que eu possa oferecer para os meus filhos, preciso ter a consciência de que eu estou criando o meu filho para a glória. Nesta área da vida, irmãos, todos nós precisamos reconhecer
as nossas culpas e faltas perante o Senhor. Porque os nossos filhos são filhos da aliança, são filhos pactuais, pertencem a Deus e a Cristo. Em termos da natureza da igreja visível, eles são igreja visível. Mas em nossa caminhada cristã, definitivamente, nós não calculamos os altos riscos. Nós não consideramos a seriedade do que fizemos. Nós temos a promessa, sim, vimos em Atos capítulo 2, mas nós nos esquecemos da solene palavra que demos, testemunhando o que iríamos fazer. Quando não respondemos em fé, quando não respondemos em esperança e amor a estas promessas, o Senhor então, Ele começa a cobrar de cada um de nós todas estas coisas. Todos nós, irmãos, precisamos considerar a seriedade deste ato, nesta manhã, e lembrarmos que nós falhamos muito mais do que acertamos. Quando nós nos esquecemos que o selo do batismo, que é impresso sobre os nossos filhos, tem muito mais valor do que uma tatuagem. Na realidade, é a verdadeira tatuagem do cristão, porque ela é eterna, ela o marca até a eternidade. Ela tem consequências eternas, seja para o bem, seja para o mal. O batismo, então, é uma lembrança para nós de que nós não podemos vacilar quando assumimos um compromisso diante de Deus, quando somos investidos da responsabilidade de criar os filhos de Deus. E por isso, nós precisamos rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que aprendamos com Cristo e ensinemos os nossos filhos o sentido de viver pela fé, de não fazermos exceções, de não quebrarmos regras, de não sermos os primeiros a negar a Cristo diante dos nossos filhos, de negligenciarmos tudo aquilo que Ele nos provê, para que nós possamos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. O batismo, ele comunica visivelmente a graça de Jesus, a sua palavra graciosa, a orientação que Ele dá na sua palavra para que nós caminhemos bem. Observem, irmãos, como uma consideração, ainda que breve, rápida, mais uma vez nos faz recapitular os pais que são mais velhos, os pais que estão começando, aqueles que já trouxeram seus filhos, a realidade da vida do povo de Deus. Esta é a dinâmica do pacto, em que pais e filhos entram com Deus em aliança, e aquele que rejeita Cristo oferecido no batismo, rejeita a graça de Jesus e deseja caminhar debaixo da maldição divina. Mais uma vez, irmãos, eu chamo a atenção dos pais nesta manhã que ainda não batizaram seus filhos. Não impeça o seu filho de receber este selo da graça. Lembre-se que se nós fazemos em incredulidade, e esta é uma responsabilidade pactual para todos os pais, assim como a Santa Ceia, quando comemos e bebemos indignamente, comemos e bebemos juízo para nós. Precisamos considerar a seriedade do que será feito aqui, do que os pais nesta manhã que apresentarão o seu filho farão aqui. Mas essa chamada, esta exortação, ela envolve todos nós aqui presentes, as nossas responsabilidades. Nós temos sido negligentes, irmãos, quanto à abordagem do culto ao Senhor. Nós temos sido negligentes, irmãos, quanto ao cuidado com o culto doméstico. Nós temos sido negligentes quanto à educação que precisamos dar aos nossos filhos, a disciplina,
a admoestação. Nós temos muitas vezes negligenciado o ensino adequado a respeito de Deus, na Bíblia para os nossos filhos. Nós temos amado demais o mundo, esta é a verdade. Nós temos corrido muito atrás do vento, esta é a verdade. E nesta manhã nós somos mais uma vez convidados pelo Senhor a refletirmos sobre tudo aquilo que envolve o pacto, o batismo, a Cristo, sua graça, a salvação que Ele nos ofertou. Quando nós então tomamos, irmãos, a palavra e percebemos este ensino claro, lembremos, não deixemos de falar e de mostrar aos nossos filhos. Todo o batismo é uma pregação viva do Evangelho para o mundo, onde nós somos chamados ao arrependimento e à fé. E quanto aos nossos filhos, nós somos lembrados de como Deus graciosamente resolveu amá-los. É uma chamada também para que nós dobremos os nossos joelhos e não deixemos de clamar por nossos filhos, pela salvação deles, porque salvação não se transfere de pai para filho. Nós caminhamos juntos, unidos em promessa, de que roguemos ao Senhor que salve os nossos filhos, que tenha misericórdia da nossa casa, para que eles então não caminhem ignorantes daquilo que aprenderam de seus pais e que agora deverão transmitir futuramente para os seus filhos. Eu encerro lembrando uma palavra ou uma frase de um homem que até cria na regeneração batismal, como luterano, Martinho Lutero. E essa frase dele é interessante porque, mesmo crendo ele na regeneração batismal, nós não cremos, como eu já falei aos irmãos. Ele falou algo extremamente importante. Ele disse: nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, quando disse arrependei-vos, quis que a vida toda dos crentes fosse arrependimento. Quando o Senhor disse arrependei-vos, o desejo dele é que nós aprendêssemos o verdadeiro significado do arrependimento, de que em toda a nossa vida nós precisaremos nos arrepender e tornar para Ele, e de que este Evangelho deve ser de fato pregado para os nossos pequeninos, apontando-lhes a Cristo, anunciando-lhes o Evangelho da graça, mostrando quem verdadeiramente salva, quem verdadeiramente é Rei e Senhor da nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Ao recebermos a Tua palavra, a palavra da nossa salvação, que o Senhor manifestou a nós em Cristo Jesus, nós somos desafiados a, mais uma vez, olharmos para um ensino que revela tanto amor, misericórdia e graça, que é este do batismo, em especial do batismo infantil. De como o Senhor manifestou bondade e amor por seu povo, desde os dias de Abraão, não esquecendo de estender a sua promessa também aos filhos. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque não merecíamos nada. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor resolveu nos salvar. Mas o Senhor também resolveu manifestar a sua misericórdia, não dando aos nossos filhos o que também eles mereciam, porque foram concebidos por nós em pecado. Ó Senhor, nós te louvamos porque todas as vezes
que presenciamos um batismo de uma criança, somos recordados de como a iniciativa sempre foi tua, de salvar não somente a nós, mas aos nossos filhos, de manifestar amor e graça não somente a nós, mas aos nossos filhos, e de derramar sobre eles bênçãos pactuais, porque são santos, pertencem ao Senhor, herança do Senhor, são filhos teus. Ó Senhor, nós te bendizemos o nome, porque mais uma vez nós podemos te agradecer pelo teu amor e bondade, por mais uma casa, por mais um casal que o Senhor agraciou com um filho e que nesta manhã consagrarão ao Senhor por meio do batismo. Que possamos, ó Deus, lembrar nesta manhã, nós que já fizemos votos, a seriedade deles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque temos fracassado muitas vezes neste intento. E temos ensinado os nossos filhos a amarem muito mais ao mundo do que ao Senhor. Que nesta manhã, os pais que ainda não batizaram seus filhos possam considerar não as palavras do ministro, mas as palavras do Senhor e como o Senhor se revelou na Escritura e de como é impossível deixar de ver esta solidariedade pactual que o Senhor estendeu às famílias dos crentes, não impedindo os pequeninos também de receberem o selo da aliança. Que eles não se sintam discriminados, como se não tivessem recebido o privilégio dado pelo Senhor, porque os seus pais não quiseram fazer isto. Mas que em nossa congregação haja de fato a convicção que só o teu Espírito pode dar àqueles que precisam considerar seriamente as implicações de negligenciarem o batismo para os seus filhos. Faz-nos, ó Senhor, lembrar em quem descansa a nossa salvação e para onde o batismo aponta, para Cristo. E que este é apenas um selo e sinal da tua graça, maravilhosa graça, e que assim como Cristo, por seu sangue, nos purifica de todo o pecado, o batismo, quando é ministrado, nos lembra esta purificação do Senhor, assim como a água, ela purifica o nosso corpo. É no nome de Jesus que nós oramos.